Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre as consequências, de uma guerra nuclear, já que o pessoal está me perguntando muito isso aí por causa da invasão da Rússia na Ucrânia. E eu resolvi falar rapidamente aqui sobre isso, explicar e também, falar quais seriam as consequências. Bom, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, larga o dedão no like e compartilha esse vídeo, que é de vital importância, para você dar aquela força. Bom, pessoal, aqui estão as principais bombas, algumas das principais bombas, já testadas, que já foram atacadas, tal. Então nós temos as duas aqui de Hiroshima e Nagasaki, de 15 quilotons e 21 quilotons, que chegaram no máximo a 20 mil pés, ou seja, algo em torno de 6 quilômetros de altitude. Isso é muito, não sei o que tal. Bom, o Monte Everest, ele é maior do que isso, tá? Então, são bombas que não foram tão excepcionais assim em termos de força, no caso de elevação da nuvem de cogumelo, mas causam um belo estrago, Então, mesmo 15 quilotons e 21 quilotons já causaram um belo estrago lá na própria região, de Hiroshima e Nagasaki, Depois nós temos aqui a bomba, Licorne, que é da França, que foi testada em 1970, construída e testada. Chegou a perto dos 18 quilômetros, 60 mil pés de altitude, tá? Perto de 18 quilômetros. Isso daqui já entra na estratosfera, tá? Isso aí já entra na estratosfera, que já começa a poder começar a ter algum efeito. Depois a bomba Castle Bravo, que é dos Estados Unidos, de 1951, 15 megatons, foi uma coisa altamente muito forte, e chegou a incríveis 30 quilômetros de altitude, em torno de 100 mil pés. 30 quilômetros de altitude, essa bomba ela já consegue atingir, tá, a ozonosfera, tá? E está dentro da estratosfera, que a estratosfera vai de aproximadamente 15 quilômetros por aí, de altitude, até os entre 12 e 15, tá bom, até mais ou menos 50 quilômetros de altitude, tá? Aí nós teremos a estratosfera. Agora, a Tsar Bomba, tá? A Tsar Bomba, que é da Rússia de 1961, 50 megatons é o que foi testado, mas ela consegue chegar a uma potência nominal de 100 megatons. É coisa para chuchu. E de 50 megatons foi até 200 mil pés de altitude, a nuvem de detritos, e chegou a 61 quilômetros na atmosfera. 61 quilômetros você varre a estratosfera e vai até a mesosfera. Tá? Então, a mesosfera ela é uma outra camada acima da estratosfera, tá? Que já chega de 50 a 80 quilômetros. A partir daí, aí já estamos falando da termosfera, que é até de 80 a 600 quilômetros, e aí depois a exosfera, que vai até até vai embora. Bom, então nesse caso, vamos falar rapidamente o que poderia acontecer no caso de uma guerra nuclear, tá? No caso dessas grandes potências, como Estados Unidos e Rússia, e tal, começarem a se enfrentarem diretamente, coisa que nunca houve isso na história, Até porque uma tem um respeito tremendo, com relação a essas armas da outra. Os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo, a Rússia é uma potência, não é tão potência econômica assim, não tem uma economia maior tão maior do que a do Brasil, mas é uma potência militar de ponta, E a Rússia é hoje a maior potência nuclear, que tem mais de 6.200 armas contra 5.500 aproximadamente dos Estados Unidos, tá? Então, a Rússia realmente é uma potência nuclear. E se acontecesse de uma guerra nuclear ao longo do planeta, De repente, lá desdobrasse o efeito dessa guerra nuclear. Se fosse o efeito de guerra nuclear de pequenos portes, de quilotons, tá? Seria destruição local, tá? Seria uma coisa muito ruim localmente, seria essa destruição local. Agora, até 1 megaton, que você vê que é 18 quilômetros, a estratosfera pega até, no caso,
até 12, 15 quilômetros, então 18 quilômetros, já atingiria a estratosfera e poderia provocar uma pequena alteração com relação à temperatura global. Por quê? Porque nós estamos falando do efeito, né, de albedo, porque esses detritos, essas cinzas, né, geradas, né, por causa da detonação, essa quantidade louca aqui, ela iria subir até a estratosfera, aumentando o albedo planetário. E como resultado, né, existem, né, algumas, vamos chamar assim, essa fumaça, né, mas não é bem uma fumaça, ela iria bloquear a luz do Sol, tá? E com isso provocaria, né, chamadas, né, muitos cientistas, né, tem aquele alarme, né, aquele, né, alarme, né, falando que pô, vamos tocar um alarme porque pode acontecer um inverno nuclear, né? Então justamente essa baixa de temperatura global, né, isso poderia alterar, né, o clima planetário de forma pouco significativa se fosse, né, uma bomba dessa. Se já fosse uma Castle Bravo, né? Uma só bomba, pessoal, não acontece isso, tá? Uma só bomba, nem que fosse atizar, não iria acontecer algo desse tipo. Mas uma consequência de várias e várias centenas, milhares de detonações poderia acontecer sim se fosse algo relacionado a uma Castle Bravo, né, a 30 quilômetros. 30 quilômetros aí você ainda teria uma outra questão. Você teria uma depelação da ozonosfera. De que forma? Você teria no local de formação de ozônio detritos que iriam impedir a formação do ozônio, além da depelação do ozônio, tá? De forma natural, de forma também por causa da radiação e de forma também naturalmente dessas partículas que iriam colidir com a molécula de ozônio. Então, aí você iria impedir a formação de ozônio, o que causaria o quê? O aumento na radiação ultravioleta da banda B. A UVC seria extinta, né, pela também por esses esses detritos aqui, né, por essa fumaça, vamos chamar assim, né, na ozonosfera. E atizar bombas seria algo desastroso se fossem várias, né? Uma só, né, teria consequências locais bastante significativas, tá? É, iria se espalhar aqui durante um bom tempo, iria afetar a ozonosfera, iria afetar também a taxa de reflexividade, mas sem grande alteração, como falando de uma bomba. Mas várias bombas, centenas, dezenas, milhares, né, aí seríamos um grande problema. Por quê? Porque essa quantidade, por exemplo, a luz que chega no planeta, ou seja, a luz visível do Sol que aquece a nossa superfície, seria bloqueada, tá? E poderia fazer o quê? Inverno nuclear, baixar a temperatura média global em meio grau, 1 grau, por exemplo, o Monte Pinatubo, que jogou acima dos 30 quilômetros, né, do que a Castle Bravo, ele provocou, tá, uma diminuição da temperatura média global em meio grau, tá? Meio a 0,6 graus. Só que uma bomba, uma Castle Bravo, não provocaria isso. Agora, imagina 30, 40, 100, 1000 Castle Bravos, aí poderia acontecer algo bem ruim. Como a mesma coisa, 1000, 100, 200, tizar bombas seria algo muito ruim. E também a depilação do ozônio, que é que poderia passar mais UVB, aumento de câncer de pele, né, poderiam se desenvolver, pessoas com dificuldade de conseguir alimentos, né, por causa de processos agrícolas que seriam prejudicados, né, perda de ecossistemas e outras coisas mais, né, que, por exemplo, alguns ecossistemas não conseguiriam sobreviver às alterações tanto na radiação UV quanto também na temperatura média global. Tá? Então, acontece que existe essa hipótese uma nova era do gelo, tal, né? Só que também não exagera tanto de uma era do gelo, mas uma tremenda decréscimo global de temperatura, sim. E só para vocês terem uma ideia, tá, do potencial destrutivo de uma arma nuclear, aqui estará representando a cidade de Paris, tá?
onde que o centro de Paris, aqui, essa bolinha amarela, seria aproximadamente, né, de 3,5 quilômetros. Seria aquela bola, né, aquela bola de fogo, aquele cogumelo, né, que seria 3,5 quilômetros. E num raio de 35 quilômetros, tá, seria praticamente destruição total, a destruição total da cidade. Tá? Então, uma bomba, né, bastante potente consegue levar 35 quilômetros de destruição. Ah, mas se eu colocar várias bombas, né, eu consigo destruir. Se eu aumentar muito a potência da bomba, eu consigo destruir mais? Não, existe um limite, tá? Onde que essa eficiência da bomba ela vai atingindo, né? No caso, por exemplo, hoje em dia existem 9 países que são detentores da tecnologia, que é os Estados Unidos, a França, Reino Unido, Rússia, China, Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Israel. Né? Ufa, lembrei. Então, só que acontece que, por exemplo, quando nós estamos falando, né, do rendimento dessas bombas, a área de destruição não aumentaria tanto, porque existe uma espécie, né, de até mesmo, né, vamos melhorar o rendimento da nossa bomba tá para explodir parte da atmosfera, né? Porque o grande problema, o que causa realmente essa destruição de uma área nuclear, né, de uma bomba nuclear, é a atmosfera, o deslocamento com a atmosfera, tá? Tanto é que uma bomba nuclear no espaço não faz muita cosquinha. E uma série desses fatores que entram, um deles é a própria cobertura da Terra, que limita a área de destruição. Tá? Então, a Terra, por ser curva, tá, limita a área de destruição, né, da bomba. Tá? E também a nossa atual tecnologia das bombas maiores, tal, elas começam a diminuir a eficiência. Por quê? Porque ogivas muito grandes requerem mísseis muito grandes, e mísseis muito grandes requerem muito combustível, muito isso, muito peso, e não vão conseguir ser ágeis e também não vão conseguir ter uma capacidade de viagem muito rápida, de cruzeiro muito rápida. E hoje em dia, né, ogivas cada vez menores são melhores. Por quê? Porque o foco está na precisão, né, do lançamento e da destruição, e também na velocidade do projétil para que ele seja, é, para que, vamos dizer assim, que ele tenha uma possibilidade menor de interceptação. Tá? Hoje em dia tem muitas defesas antimísseis e tal. Então a velocidade do projétil hoje em dia, e que ele possa, como a Rússia tem esse tipo de tecnologia, de uma dessas ogivas, dessas mísseis, que eles conseguem desviar do sistema antimísseis, e outros que não conseguem ser detectados por radares, né? Que quando eles anunciaram isso pro mundo, os Estados Unidos ficou, né? Que não passava pensamento besuntado com azeite. Agora, de um rendimento teórico, né? De uma bomba de 100 megatons, que seria atizar bomba, né? Em pleno vapor, seria algo fenomenal, bastante que poderia destruir facilmente uma cidade como Tóquio, tá? Mas não o Japão inteiro. Até porque existe esse raio de destruição que vai perdendo a sua eficiência, né, destrutiva, a sua energia. Né? Lembrando que no caso da radiação decai com o quadrado da distância. Então, é, achar que uma pessoa aqui pode, fora dessa zona aqui, pode sofrer, né, já criar um terceiro olho por causa de uma detonação nuclear, não é bem assim, tá? Então existe até mesmo dentro dessa destruição total, existe chance de sobrevivência de pessoas que sofrem, né, dentro dessa zona. Claro que quanto mais próximo da zona, né, aqui depois da zona vermelha, quanto mais próximo disso, mais chance de sobrevivência. E eu vou falar isso no próximo vídeo, né, como seria, né, a forma mais fácil de você sobreviver a uma detonação nuclear. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Então fiquem tranquilos, tá? Uma guerra nuclear, apesar do Putin ter falado que quem se intrometer vai sofrer as consequências como nunca antes, né? O cara tá botando na mesa, né? Botando o piu-piu na mesa, batendo com ele na mesa e falando assim: olha, eu tenho as armas nucleares mais modernas do mundo e tenho o maior arsenal nuclear do mundo. Vai me encarar? Então, é isso aí. Vamos ver. Vamos esperar, né, como é que vai ser o desenvolver disso, porque no canal meu secundário aí de geopolítica e opiniões e tal, papo reto, eu expliquei hoje
né? Fiz um videozinho hoje um pouco mais cedo falando justamente sobre essas questões das consequências para o Brasil dessa guerra. Mas guerra nuclear, pessoal, fiquem tranquilos. A única coisa que poderia nos afetar seria algo extremamente danoso, extremamente forte, centenas, dezenas, centenas, milhares de bombas nucleares fortes, né? Bombas nucleares acima, né? Acima de 15 megatons e dezenas delas, né? Para realmente ser centenas, milhares, para ser algo significativo para o Brasil. Não estou falando de economia, não estou falando de perda de vidas, estou falando nada disso. Isso aí seria algo extremamente nocivo para quem fosse afetado, né? Tomar um troço desse na cabeça. Apesar que a bomba ela não chega a explodir batendo no solo. Se ela tocar no solo para depois explodir, ela perde eficiência. Ela explode na atmosfera, tá? Então, o que é mais destrutivo é o deslocamento de ar da bomba nuclear. É a atmosfera que é destrutiva, que faz ela ser tão destrutiva. Beleza? Então é isso aí. Então assista aí o vídeo lá no canal Papo Reto. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Espero que tenham gostado desse vídeo que foi gravado. Forte abraço. Até a próxima.